Olá pessoal, tudo bem? Gustavo Scatolino aí com você, vendo servidores públicos na nossa Constituição. E agora é hora de falar de coisa boa, hora de falar de din-din, falar de remuneração, de vencimentos, falar de faz-me rir. Por que faz-me rir? Olha só, falou de dinheiro, já tá rindo aí, não tá? Então eu faz-me rir agora, olha só. Na tela então, produção, retribuições pecuniárias. Temos então o vencimento, remuneração, proventos e o subsídio. Subsídio que fala, não é subsídio não, aqui o S tem som de S. Então, vencimento, remuneração, proventos e subsídio. O que é vencimento, hein pessoal? Vencimento é o valor fixado em lei para o exercício da função. Então, vencimento, ou podemos chamar aqui também de vencimento básico, que aparece aí no seu contra-cheque, no seu famoso olerite, é aquele valor fixado em lei para o exercício da função. Eu vou explicar o que é remuneração, volto no vencimento, você vai entender com maior exatidão. Remuneração seria o quê? Seria V mais V. O que é V mais V? Seria, deixa eu até botar aqui o cálculo depois, então seria vencimento mais as vantagens. Vencimento mais as vantagens. E aí que seria o cálculo V mais V, tá vendo? Vencimento mais vantagens. Ou então, VB mais V, vencimento mais as vantagens. Então, se eu pego aqui, por exemplo, um contra-cheque, agora sim, pego um contra-cheque aí de um servidor da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, ou contra-cheque bonito esse, hein? Então, pega aí, ó, consultor legislativo do Senado Federal. Então, pessoal, o consultor do Senado Federal tem o seu contra-cheque e, nesse caso, então, ele vai ter o seu contra-cheque, onde ele vai ter o seu vencimento básico, que é um valor, por exemplo, aí, que é um valor X, e esse valor X, vamos exemplificar que seria aqui R$6.000. Ué, professor, consultor do Senado ganha R$6.000, achei que ele ganhasse próximo do teto constitucional. Isso é o vencimento básico, ou então o vencimento. As demais vantagens que vão ser somadas ali, nesse caso, aí sim vai dar aquele valorzão, que no final vai ser a chamada remuneração dele. Então, nesse caso aqui, olha só como é que ficaria então. Ele tem lá o vencimento básico, aí ele tem uma gratificação de atividade legislativa, que vamos imaginar, eu não conheço a composição exata, mas só para a gente entender o que é remuneração, poderia ser, vamos imaginar, de mais R$10.000 essa gratificação de atividade legislativa. Aí tem lá gratificação de atividade de consultoria, que seria mais R$5.000. Aí teria, por exemplo, uma hora extra que ele faria, que seria mais R$5.000. O auxílio alimentação de mais R$1.000 por mês. Então, olha só, esse contra-cheque aqui ele vai aumentando, que lá no final dá a remuneração, que vai ficar um xão. Então veja que só o vencimento básico, que é o X aqui, ele é um valor pequeno para esse cargo. Mas no final, o xão que dá, que é a remuneração, dá um valor grande, que bate lá no teto, pessoal. Então, olha só, nesse caso aqui, olha como que é composta a remuneração. Gratificações adicionais. Então, ele vai ter lá ainda um adicional, o AQ, que é o adicional de qualificação, que ele ganha mais um 7%, por exemplo, 7% em cima do seu vencimento básico. Quando ele tem um curso de pós-graduação, ele ganha 7%. Se ele tem um mestrado, esse AQ, que é o adicional de qualificação, já vai, por exemplo, para 10%. Se ele tem um doutorado, vai para 15%. Então, são várias parcelas também que vão incidir no vencimento básico dele, que no final faz ficar aquele contra-cheque interessante. Teve uma vez um aluno, já faz alguns anos,
Ele estava estudando para concurso de analista do Senado. E eu estava em cursinhos presenciais, acompanhando o estudo dele, aquela coisa toda. E ele passou muito bem na prova objetiva e depois, na prova discursiva, ele estava entre os primeiros colocados. Ele deu uma viajada na prova discursiva e reprovou na discursiva. A nota tinha que ser 5, ele tirou 3, uma nota bem baixa. Ele, professor, me ajuda a recorrer e tal. Eu falei, vou te ajudar a recorrer, mas eu estou dizendo, não vai ter muita chance aqui porque você saiu fora do tema, sustentou uma tese aqui que realmente é complicado. Fizemos o recurso, ele ganhou alguns pontos, de 3 ele foi para 4, mas ainda ficou, não dava para puxar mais nada dali do português, da parte do direito, da parte da técnica legislativa, não deu para ele. E eu falei, não fique triste, porque se não deu o Senado, é porque vem coisa melhor para você. Eu fiquei até sem graça de falar isso, porque, pô, pessoal, melhor que o Senado é difícil, né, gente? Eu falei, olha, coisa melhor vem para você por aí, não fique triste, porque são os mistérios mesmo da vida, às vezes foi coisa divina, isso não ia ser um mal para a sua vida. Tentei convencê-lo, mas vem coisa melhor por aí, pessoal. Eu falei, olha, não vem. No fundo, depois do Senado, qual concurso que vai ser o melhor? Concurso melhor do que o Senado, só se for o concurso da Mega Sena da virada. Aí sim, esse é melhor. Agora, Senado, fora Senado, é difícil ver alguma coisa melhor, mas aconteceu, ele não desistiu, depois passou em outros concursos, mas não foi o do Senado. Pessoal, vamos lá? Então, olha aqui, ó. Isso é remuneração. Temos, inclusive, na Constituição, você vê na Constituição a expressão vencimento e a expressão vencimentos no plural. E geralmente, quando a Constituição usa a expressão vencimentos no plural, ela está se referindo à palavra remuneração, que é o vencimento mais as vantagens somadas àquele cargo ali. E a gente vai ver que, inclusive, na parte que fala de teto constitucional, na parte teto, todas as vantagens, inclusive a remuneração dele total, os vencimentos, não pode ultrapassar o teto. Então, o abate-teto vai cortar lá em cima, porque todas as vantagens somadas, salvo se forem indenizatórias, vão ter que ser cortadas se baterem no teto constitucional. Então, vencimento, valor fixado em lei, remuneração, vencimento mais as vantagens, que são todas essas aqui, que vocês estão vendo, tá vendo aqui? Então, no final, isso é a composição da remuneração. Proventos. Quem recebe proventos? Quem está na inativo, quem está na inatividade. Mas, professor, quem que é o inativo? É quem está aposentado, exatamente. Quem está aposentado. E quem mais? Quem está na disponibilidade. Aposentado, ele aposentou, cumpriu o tempo de contribuição à idade, vai aposentar. E na disponibilidade? Disponibilidade é quem teve o cargo declarado extinto ou desnecessário. A lei veio, fez isso com o cargo dele, ele era estável, ele fica na disponibilidade, recebendo proventos até ser aproveitado em outro cargo compatível com o seu cargo anterior. Mas enquanto isso, ele está ali na disponibilidade, como se fosse uma, entre aspas para você entender, uma aposentadoria provisória, só para você entender como é que seria, tá bem? Então, outro ponto aqui, ó, importante, subsídio. Isso aqui que as pessoas mais têm dificuldade de entender, até pelo conceito que está na Constituição. O que é o subsídio? E aqui é subsídio com S. Subsídio, fala S mesmo, tá? O som de E, o S tem som de S. Retribuição pecuniária feita em parcela única. Olha a expressão que está na Constituição no artigo 39, parágrafo 4º. Porque quando fala parcela única, parece que ele recebe parcelado, o valor dele total vai ser parcelado. E se fala parcela, você pressupõe parte de um todo. E fala parcela única. Na verdade, quando a Constituição fala subsídio, que é a retribuição feita em parcela única, significa que é um valor para a retribuição do exercício da função, só que nesse valor você não vai ter gratificações adicionais, abonos, nada se somando àquele valor, salvo se for
alguma composição de natureza indenizatória. Só o que for indenizatório é o que eu posso somar ao subsídio. Então, olha só, contra-cheque de quem recebe por subsídio, vamos imaginar aqui, então um cargo aqui de juiz recebe por meio de subsídio. Juiz, promotor, procurador, a gente vai falar quem recebe, está aqui na Constituição. Juiz, então ele tem lá o subsídio para exercer a função dele, que é um valor X, já é um Xão, porque já é um valor alto, geralmente quem recebe subsídio tem um valor maior, só que não vai ter mais nada nesse contra-cheque aqui. Não vai ter aquelas gratificações adicionais, abonos, aquele monte de gratificação que vão criando, salvo se for parcela de natureza indenizatória. Indenizatória é tudo que ele gasta do valor dele para exercer a função. Então isso vai ter que ser indenizado, vai ter que ser reposto no seu contra-cheque. Por exemplo aqui, ó, o auxílio alimentação. Auxílio alimentação, que é um valor também X, que ele recebe ali mensalmente, que vai poder somar, porque é uma espécie de natureza indenizatória. Vamos imaginar que um determinado mês o juiz foi removido para outra comarca, para outra localidade. Ele vai ter gastos com o seu deslocamento, porque ele foi removido em razão da atividade dele. Então, naquele mês vai vir o contra-cheque. Vai vir, por exemplo, aqui um auxílio para deslocamento. Auxílio para deslocamento, que é mais um valor X. Então, isso vai se somando, que é indenização. O que é parcela indenizatória pode somar. O que não for indenização, criação de gratificação, adicionais, abonos para somar o subsídio, isso não deve acontecer. Eu falo que não deve acontecer de acordo com a letra da Constituição. Mas quando você pega várias carreiras que recebem por subsídio, tem gratificações somadas, tem abonos adicionais. Não deveria ter isso, mas tem na prática. Para a nossa prova, você vai levar subsídio à retribuição feita em parcela única, vedada qualquer gratificação adicional, abono, salvo se for parcela de natureza indenizatória. O que for indenizatória pode somar. Fechou? Tranquilo? Olha só, quem recebe na forma de subsídio, hein, pessoal? Quem recebe na forma de subsídio? Membros do poder. Quando eu falo membros do poder executivo aqui, seria então presidente, os ministros de Estado, governadores, secretários, prefeito, seus secretários, os membros do poder, aqueles que estão na cúpula daquele poder. Os demais servidores geralmente recebem na forma de remuneração. Poder legislativo, tá vendo aqui? Volta para a tela. Membros do Legislativo, que são os deputados, os senadores, os vereadores, membros do Poder Judiciário, que são os juízes. Quem mais? Membros do Ministério Público, os promotores, defensores públicos, tá? Que é defensor público, também receberá na forma de subsídio. Procuradores de âmbito federal, estadual, municipal, então os procuradores também, os advogados aqui do Estado, policiais e bombeiros. Então veja que policial e bombeiro, segundo a Constituição, deveria receber como subsídio. E a gente vê que isso constantemente não acontece. Às vezes até vem subsídio e aí vem um monte de parcela somada ali que não seria de natureza indenizatória, tá bem? Mas é isso que a gente leva para a nossa prova, inclusive o artigo 144, parágrafo 9º, é que fala expressamente que policial e bombeiros recebem na forma de subsídio. Puxa a OBS aí, ó, puxa a OBS e coloca assim, é possível que a lei transforme remuneração para subsídio das demais carreiras. Então isso pode acontecer. Aconteceu com servidores da Receita Federal, auditores do Tesouro Nacional. Eles recebiam na forma de remuneração, conforme aquele contra-cheque que a gente viu. Vencimento básico e uma série de gratificações. Veio a lei e transformou para subsídio. Quando você faz essa transformação, então eu tenho aqui um contra-cheque, olha só, contra-cheque, auditor da Receita Federal. Tem lá o vencimento básico e uma série de valores que no final vai dar a remuneração.
Quando, isso aqui é o contra-cheque por meio de remuneração. Quando a lei transforma esse contra-cheque de auditor da Receita Federal para subsídio, vai ter que manter o mesmo X aqui final, que é o X que tinha antes, tá vendo? O tamanho desse X aqui tem que ficar igual. Isso é julgado constitucional pelo STF. Você pode mudar a composição remuneratória desde que você respeite o mesmo valor. Transformar, no caso, remuneração para subsídio, mantém o mesmo valor final. Então você pode, às vezes, faz uma reestruturação da carreira, você pega 3 gratificações que tinha e você transforma em uma gratificação só, desde que mantenha o mesmo valor final. Ele tem direito a não ter a irredutibilidade do valor remuneratório, mas a composição remuneratória, ela pode ser alterada. Fechado, pessoal? E a vantagem, nesse caso aqui, a vantagem para transformar em subsídio, é que o subsídio também, você paga, olha só, você paga a contribuição para poder se aposentar, você paga sobre o subsídio todo, mas tudo aquilo também que é o subsídio vai contar para quando você for aposentar. Porque você pode ter, quando recebe por remuneração, uma série de gratificações que você não vai ter. Por exemplo, a gratificação de oficial de justiça, que é aquela auxílio transporte, que é uma indenização, você recebe como oficial de justiça 3, 4 mil reais por mês. Não está contribuindo com os 11%. Mas também quando for aposentar, você aposenta, aí você perde, muitas vezes, vai perder essa indenização de transporte, o auxílio alimentação você não receberá mais, uma gratificação de produtividade que você tinha, que era uma gratificação variável, mas dava, sei lá, 2 mil reais por mês em média, você vai perder. Então, quando é subsídio, a contribuição incide por tudo. E aí você aposenta com aquele valor que você contribuiu por tudo. Remuneração tem essas vantagens que muitas vezes não incidem, também quando aposenta, como contribui muitas vezes pelo vencimento básico, aposenta por um valor bem diferente do que você tinha quando você estava na atividade. Fechou? Entendeu isso aí? OBS na tela, olha aqui, ó. Constituição, artigo 3710, exige lei específica para fixar o valor do vencimento e para aumentar o valor do vencimento. Então é tudo por meio de lei. E a gente já viu em aula anterior quem é que vai fazer a propositura dessa lei. Depende de cada poder, é o chefe daquele poder, é que faz a propositura da lei, que fixa o valor ou que vem a aumentar o valor. Está bem? Próxima tela, vem com a gente aí então, olha só. Pessoal, o que nós temos aqui agora? Temos aqui a questão do subsídio, né? Nós já falamos. E algumas observações aqui, só que aqui agora é a questão do teto remuneratório. Teto remuneratório. Teto remuneratório. Então, ainda falando de remuneração, temos a questão do teto. Então, nós temos um teto, que é um teto geral. Qual que é esse teto geral? Fala a Constituição que ninguém poderá receber mais do que ministro do Supremo Tribunal Federal. É o nosso tetão, o teto geral que está na Constituição. Antigamente o teto era por poder, Dentro de cada poder, ninguém poderia receber mais do que aquele valor do chefe do poder, maior autoridade. Foi unificado o teto, que ficou o teto do ministro do Supremo Tribunal Federal. Entende isso? Então ficou esse teto geral. E nós temos dentro da Constituição o subteto. Ou então podemos chamar de subtetos. Porque o que é o subteto, esse primeiro aqui, é nos estados, e o subteto nos municípios. Então, no estado, a gente tem então nos estados o teto no poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário. No poder executivo, ninguém poderá ganhar mais do que ganha o governador.
E qual que é o teto do governador? É o subsídio mensal de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, para efeito aí da União, né, juízes federais, presidente da República, ministro de Estado e demais categorias federais, está todo mundo limitado aí a ganhar o que ganha ministro do Supremo Tribunal Federal. Nos estados, dentro do Poder Executivo, é o teto do governador. E o governador está limitado ao teto do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o nosso tetão. Dentro do Poder Legislativo, ninguém pode ganhar mais do que ganha um deputado. Um deputado, no caso aqui, estadual. E quanto que ganha um deputado estadual? Pessoal, o deputado estadual, ele vai ganhar, olha só, já está na Constituição, até 75% do que ganha um deputado federal. E quanto que ganha um deputado federal? Aí sim, o teto dele é o que ganha ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas dentro do Poder Legislativo Estadual, nenhum servidor poderá ganhar mais do que ganha um deputado estadual. E olha só, no Poder Judiciário, e isso vale também para os procuradores de Estado, defensores estaduais, ninguém poderá ganhar mais do que ganha um desembargador. Desembargador, certo? E segundo a Constituição, quanto que seria aqui o subsídio do desembargador? 90,25% do que ganha quem? O ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o nosso tetão. Então, pessoal, o desembargador, em tese, ia ganhar isso aqui, 90,25% do que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal, que seria o teto para todo o Poder Judiciário. No entanto, o STF ele tem a seguinte interpretação. Ele fala que a magistratura ela é única, ela é una, na verdade. E aí, então, o que acontece? Todos os magistrados estariam limitados, na verdade, ao teto do ministro do Supremo Tribunal Federal. E essa questão de, no judiciário, poder ganhar no máximo até 90,25% do que ganha, que em tese seria o desembargador, só vale para os servidores. Analistas, técnicos e demais servidores do judiciário vão poder ganhar no máximo, até o que ganha, 90,25% do ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, os membros da magistratura, nesse caso aqui, estão todos limitados ao que ganha ministro do Supremo Tribunal Federal. E essa regra dos membros vale também para o Ministério Público, que segue a mesma regra da magistratura. Fechado, pessoal? Então assim fica nos estados. E no município? Temos o teto aqui no Poder Executivo e o teto no Poder Legislativo. No Poder Executivo, ninguém pode ganhar mais do que ganha o prefeito. Prefeito é o teto no Legislativo Municipal, perdão, no Executivo Municipal. E no Legislativo é o que ganha um vereador. E o vereador já tem no artigo 29 da nossa Constituição, isso você vê com mais calma no direito constitucional, vai ver que o vereador ele já tem o quanto que ele vai ganhar já determinado e fixado, limitado na Constituição. Vai depender do número de habitantes que tem o município a qual ele é vereador. Mas, põe na tela aí, tá vendo? Então, o teto remuneratório, estamos falando de remuneração então, temos o teto geral e os subtetos, nos estados e também nos municípios. Então, hoje em dia está tudo escalonado na nossa Constituição para que, nesse caso aqui, você já tenha uma regra pré-estabelecida para saber o limite que essa pessoa pode vir a receber. Fechado? Mas avançando, olha aqui, algumas observações. Artigo 37.12 prevê que é possível a fixação de um teto único no Poder Executivo e Judiciário Estadual, fixado naquele patamar de 90,25%. Então, o que acontece? É possível, se o Estado quiser, fazer uma alteração na sua Constituição Estadual e falar que vai ter um teto único no Poder, aqui no caso, Executivo e no Poder Judiciário
estadual, para que eles tenham o mesmo teto, que seria esse aqui, ó, 90,25%. O Legislativo não tem como, porque ele já tem as determinações e vinculações vinculadas aí em outros artigos da Constituição. Mas esse teto único para os dois poderes que falamos é possível sim, tá bem? Olha só, e a empresa pública e economia mista, pessoal? Tem teto? Empresa pública, economia mista, tem teto? A resposta é depende. Depende de quê? Depende se essa empresa estatal, ela tem ou não dependência do ente que a criou. Por quê? Segundo o artigo 37, parágrafo 9º da Constituição, se a empresa estatal é dependente, se ela recebeu recurso para pagar pessoal ou custeio em geral, ela é dependente e está limitada ao teto. Se ela é independente, ou seja, não tem recurso para pagar pessoal ou custeio em geral, sendo independente, ela não está limitada ao teto. Veja o caso da Petrobras. Petrobras é independente da União, não tem recurso para essa finalidade. Então, o presidente da Petrobras recebe lá mensalmente mais de 100 mil reais de honorários da Petrobras. Eles pagam um salário como se fosse um salário de mercado. Olha, quanto que receberia um presidente de uma outra empresa da área? Olha, seriam 150 mil reais. Então, da Petrobras vai ser nessa faixa, de 100 a 150 mil reais. Então, como não tem essa dependência, ela, no caso, pode pagar mais. Agora, uma estatal dependente para essa finalidade, para pagar pessoal, todo mês uma empresa estatal recebe dinheiro da União, transferência para pagar pessoal, porque essa empresa não consegue se manter. Aí ela é dependente, está limitada ao teto remuneratório constitucional. Fechado, pessoal? Outra OBS aqui, ó. É vedada na Constituição, artigo 37.8, a vinculação ou a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias. O que seria, então, a vinculação e equiparação? São diferentes. Vinculação seria fixar a remuneração a um determinado índice, de modo que esse índice aumentando, aumentaria automaticamente a remuneração. Isso não pode acontecer. Vamos imaginar que tem uma lei que fala assim, a remuneração dos servidores federais fica vinculada ao INPC, que é o índice que mede a inflação. Aí no final do ano, veja, o INPC deu 5%. Ano que vem aumenta 5% automaticamente a remuneração dos servidores federais. Não pode. O que tem que acontecer é, vamos dar um aumento para os servidores? Vamos dar um aumento da inflação? Quanto deu a inflação? Foi 5%. Então, vamos propor uma lei aumentando em 5% a remuneração. É isso que tem que ser feito. Toda fixação, todo aumento de remuneração tem que ser feita por lei específica. Essa vinculação a índices não vai poder acontecer. Fechou? E a equiparação? O que é equiparação? É você amarrar uma carreira na outra. Amarrar carreiras. Amarrar uma carreira na outra. Isso não pode. Como assim amarrar, professor? Olha só, pessoal, amarrar que a gente fala aqui é você deixar as duas carreiras amarradas na composição remuneratória. Uma lei que fala assim, olha, a remuneração dos auditores do Tesouro Nacional é a mesma remuneração dos auditores da Receita Federal. De modo, que aumentando para um, aumenta para o outro automaticamente. Não pode. O que acontece é, na prática, a lei dos auditores do Tesouro Nacional, que tem a remuneração deles, tem um valor, e tem a lei dos auditores da Receita, que tem o valor fixado, mas que é o mesmo valor dos auditores do Tesouro. Mas não é porque eles estão amarrados, é porque a lei fixou um valor que a outra lei fixou o mesmo valor. Geralmente, quando aumenta para uma carreira, a lei dessa carreira aqui também vem e aumenta. Mas elas não estão equiparadas para essa finalidade. São duas leis diferentes, mas por uma questão histórica, uma questão de organização, de funções, as carreiras meio que andam juntas, mas é como se fossem separadas mesmo, tá bem? Essa equiparação só pode acontecer pela Constituição. A Constituição faz equiparações.
Tanto é que o subsídio de ministro do STJ é um percentual do ministro do Supremo Tribunal Federal. Aumenta automaticamente para ministro do STJ, para ministro de Tribunal Superior, para ministros de Tribunais de Contas. A Constituição pode fazer equiparações. Quem não pode fazer é a lei. A lei tem essa proibição, mas a própria Constituição, ela contém aí algumas equiparações. Fechado? Então, encerramos o bloco que fala sobre remuneração de servidores. Até um próximo encontro.